pessoal? Então vamos começar com essa primeira semana. Essa primeira semana eu separei 2 textos obrigatórios para vocês lerem. O primeiro texto foi um pequeno texto que eu escrevi rapidamente sobre alguns conceitos importantes da disciplina. O nome do texto se chama Pesquisa de Campo e Etnografia. E o segundo texto obrigatório vai ser o texto do Pedro Alexandre Sanches, né? A carapuça serve em todos. Provavelmente vocês já leram esse texto em outro momento, em outra disciplina, ou mesmo na disciplina PMC1, não me lembro exatamente se vocês leram, todos leram. Mas é um bom texto os dois e dá pra gente discutir algumas coisas. A única tarefa dessa semana é o fórum. Ele vai falar 3 pontos. Então o que vocês têm que fazer é ler os textos, entrar nos fóruns e responder as perguntas que os tutores à distância vão fazer para vocês e interagir com eles. Além de trazer algumas músicas, alguns exemplos musicais que vocês já ouviram e que vocês consideram música boa, música ruim, discutir o que vocês acham de música boa ou música ruim. Bom, o primeiro texto sobre etnografia, pesquisa de campo e etnografia, começa a falar um pouco sobre a nossa relação com a música atual. Que a música ela deixou de ser uma prática que a gente fazia para ser uma coisa mercadológica, que a gente compra. E quando isso vira um produto, então uma série de elementos estão relacionados a isso. A gente não vai além da questão do gosto musical, do eu gosto ou não, e a gente começa a ter toda uma embalagem desse produto, do que a gente pode ou não consumir, do que a gente tem disponível. Outra coisa interessante disso é que também a gente para de fazer música em casa. Antes da invenção da energia, por exemplo, de gravação, etc., para a gente ouvir música, alguém tinha que tocar, cantar. Hoje em dia, basta a gente ligar um rádio que a gente vai ouvir música o tempo todo. Se a gente passa em qualquer lugar, a gente vai ter música. Com isso, criou-se também a ideia de que algumas pessoas são músicos melhores do que outros. Ou existe a ideia também de dons. Vamos pensar um pouco sobre isso? Será que a gente tem dom de ser músico? Em seguida a gente fala sobre etnocentrismo. O que é o etnocentrismo e como ele vai influenciar nas nossas escolhas e na nossa atitude enquanto professor. Outro conceito importante é o de relativismo cultural. Por fim, a gente vai falar sobre pesquisa de campo, que é o que a gente vai fazer a cada 2 semanas para poder pesquisar um pouco os gêneros. E o que é etnografia? Como é que ela se relaciona com a pesquisa de campo? Essa etnografia que a gente vai fazer não é uma mera descrição. Talvez nesse primeiro momento, com a falta de conhecimento de vocês, imersão teórica no assunto, possa ficar somente na parte da descrição. Mas o ideal é que a gente chegasse ao ponto da reflexão sobre aquilo e na interpretação sobre o que está acontecendo. Ok? Então vocês vão ler esse texto que eu escrevi para vocês. Depois o texto do Alexandre Sanches, do Pedro Sanches, A Carapuça Serve em Todos. É um texto que vai falar sobre essa relação entre os vários estilos musicais, gêneros musicais, no caso a gente está trabalhando com esse nome, e como é que as pessoas se relacionam com eles. A ideia de que alguns são mais importantes, são ditos de uma cultura mais importante do que outras. Então as pessoas dizem, por exemplo, o que você ouve é uma música de mau gosto, boa mesmo é música MPB, sertanejo não é bom, funk não é bom, ou assim vai. Então, é importante a gente pensar um pouco sobre esses preconceitos que a gente tem enraizados e, principalmente, como isso vai afetar a nossa ação enquanto professores. Nós vamos encontrar muitos alunos que gostam dessas práticas, que ouvem tudo, e como é que a gente vai lidar com isso. Tudo bem? Então vocês vão ler esses 2 textos. Se vocês puderem, vocês também leiam um terceiro texto, que é da Vânia Fialho. É um texto sobre diversidade musical. É um texto pequeno também, rápido de ler. Ele só vai complementar um pouco vocês. Depois de ler os textos, participem nos fóruns. Ok? Então, nos vemos semana que vem. Um abraço.